Para falar do Flamengo, falando em capeta, então vamos lá. Me dá aí os números, em relação e os gols do Gabigol. Vamos lá, eu quero fazer uma pergunta pro Fernandinho, pro Souza e para você, Veloso. Diga lá. Como é que pode o Flamengo, a torcida, querer pegar no pé do Gabigol e as imagens estão aí? O Gabigol que, nas finais de Libertadores, ele sempre aparece também, né? Aliás, contra o River, que nós vimos ali há pouco, foi o jogador decisivo da virada, né? O Flamengo perdia por 1-0 e ele fez os 2 gols da virada que deu o título da Libertadores pro Flamengo. O Gabigol é um jogador muito polêmico. Acho que talvez por isso o torcedor, no momento em que as coisas não vão tão bem, lembra dele. Mas é um jogador importantíssimo. Eu gosto demais. Acho que se ele tivesse... Mas não joga muito? Se ele tivesse na Copa do Mundo... O César Maluco não foi polêmico? Quem? César Maluco. César foi. O BJ. O Zé Ferreira. Vamos lá, eu fui, o Edmundo, o Romário. Peraí, o que é ser polêmico? Vamos lá. É isso que eu queria... O que o Gabigol é Não, polêmico? então, não, sabe o que ele é polêmico? Eu vou falar pra você por quê. Isso é um pensamento meu, tá? Por exemplo, eu era polêmico como? Eu nunca respondi a pergunta que o repórter quer que eu responda. Eu respondo o que eu quero. Eu nem dou uma entrevista pra ninguém. O Gabigol, ele pinta o cabelo, ele é um cara marrento, ele usa roupa diferente. Qual é o problema? Ele tenta fazer música. Isso. Ele tenta, né? Não, tudo bem, o Pelé também pelo amor de tentava. Deus, pô. Mas, ué, vamos lá, ele tenta. A gente tá com o comandante da TAM aqui, um beijão pra ele e pro menino que vai casar amanhã. Perguntei pra ele se ele já fez amor com a esposa. Falou, não, só no avião com o comandante. Falou que vai fazer, que é o sonho dele, é no avião a 900 por hora. Aí é o seguinte, o que é polêmico? É eu chegar aqui e falar assim, o Palmeiras não joga nada. Isso é polêmica. É mentira isso, da minha parte. Ser polêmico, você não precisa estar de terninho. Porque as pessoas que roubam nesse país é que mais está de terno. Não, ele provoca. Não, Fernandinho perguntou. ele é provocador. Ele é provocador. Isso, eu acho que aí é uma palavra legal. A história quando, por exemplo, quando o Flamengo ganha, ele vai provocar o Palmeiras. Isso. Tem essa rivalidade, ele canta a música do 100 Mundial. Isso. Ele gosta de provocar. Isso. Então, nesse momento, ele é lembrado. Isso é legal pra caramba, velho. É o estilo dele. Você não faz isso no dele. Instagram? Faço. Não, a gente aprendeu. Vamos lá. Quem da Globo faz isso no Instagram? Quem foi a favor do J. Júnior quando foi mandado embora? Quem foi a favor do Galvão Bueno, do Casagrande? Quem fez com a Lei Oliveira, que foi mandado embora? Com todos que foram mandados embora. Com todos os mais velhos que foram mandados. Maurício Noriega. Qual foi o cara que chegou? Eu, aqui na Band. Kleber Machado. Quem de vocês aí foi pra cima dos caras? Quem de vocês teve opinião em relação a pessoas que fizeram futebol? Ninguém. Veloso. É isso, então, mas ele dentro de campo é impressionante, né? O que ele é importante para o Flamengo e seria até na seleção da Copa do Mundo. Eu não tenho dúvida que se ele tivesse, pelo menos no banco contra a Croácia, ele bateria um pênalti. Nós passaríamos. Ele bateria um pênalti. Não, era um gol. Então você precisa de um jogador assim que é decisivo também. Ele estava um tempo sem fazer gol aí com a bola andando, né? Porque de pênalti tem os títulos. Ele sempre faz. Tem os títulos dele. Ele é um jogador impressionante. Tem os títulos dele aí. Vai me falando aqui pro Veloso falando. Me fala os títulos dele do Flamengo. 2 brasileiros. 1 Copa do Brasil. 2 Supercopa. 3 Carioca. 2 Libertadores. E uma Recopa. Vão pra casa vão pro inferno. Vocês estão falando mal dele. 234 jogos. 145 gols. Isso no Flamengo. Vocês estão de sacanagem? Vocês estão de palhaçada comigo do Corinthians, né? Se botar o que ele fez, nenhum jogador do Corinthians tem isso, a não ser o Fagner e o Cássio. Então, 2 Libertadores, quando ele chegou no Flamengo, era só aquela de 81, né? E aí ele... E jogador importante. Não é que ele ganhou a Libertadores de carona, não. Ele foi lá e decidiu a Libertadores, né? Então é um jogador que realmente ele tem um tamanho no Flamengo. É aquele negócio, né? Às vezes, o jogador e o próprio torcedor só vão perceber o tamanho desse jogador, desse atleta. Quando sai, quando para de jogar, porque o que o Gabigol tem feito é... Você não foi muito grande no Palmeiras, do Atlético? Eu fui no Corinthians e no Guarani, rapaz. Dá uma olhada, o Djalminha não disputou Copa. O Alex não disputou Copa. O Evair não disputou... O Evair, irmão, não ir na Copa de 94, isso foi uma heresia. Mas ninguém fala nada. Aí vocês pagam pau pros caras do Rio, que tudo é o Rio. É o Brasil, é o Rio de Janeiro. O Cristo Redentor, ele tá possesso. Ele quer voar de lá, irmão. Só que ele não consegue, porque tá preso. Porque se não tivesse, ele já voava. Tchau! Então... Tchau! Tchau! Falando em heresia, eu vou falar uma agora também.
O Gabigol tá se aproximando até do Zico, que é uma bandeira do Flamengo. Isso! É impressionante. O Zico, você fala de Flamengo, você fala de Zico, as coisas até se É igual, confundem. é de cá na ponte, é o careca do Guarani. O Gabigol tá chegando nesse patamar. Ele é impressionante o que ele fez pelo Flamengo. Ele tá já há muito tempo lá, mas os títulos que ele tem, as conquistas... Tem gol narrado dele aí, Cascão? Ah, deve ter bastante. Não, né? Tem. Souza. Tem. Eu acho que o grande questionamento com relação ao Gabigol é que às vezes o São Paulo, na hora de escolher hoje, né? Hoje, Ele é uma mentira, Souza. na Ele é questão de perna de escolher... anão, ele é buzina de avião. Nós temos aqui o comandante, ele nunca usou buzina. Ele nem sabe onde fica a buzina do avião da TAM, meu irmão. Nem buzina tem. Eu acho que o grande questionamento do torcedor é esse. Que Você na hora... tomou água de salsicha? Nunca tomei. É, Olha lá. o Jorge Sampaoli é água de salsicha. Não serve pra nada. Não, nunca Se você tomei. tomar, o estômago seu sai. Eu acho que o grande questionamento é esse. Na hora de fazer a troca hoje, no momento, como centroavante, o Pedro tem uns números Mas é melhores. diferente. Não, mas assim, o grande questionamento do torcedor é esse. Que na hora de trocar, na hora de tirar um jogador hoje, ele tem tirado o Pedro. Mas o Pedro não é marrento, né? Não, Não, tô falando, não, do jogo você tem tudo bem. O Pedro, ele joga a mesma função que ele. Mas quem tem mais habilidade? Quem tem mais situações para jogar em outras Gabigol posições? saiu da posição dele Pro Pedro jogar. e continua brilhando Isso. fora da posição dele. Souza, Apesar dele ter pedido mas deixa o pra Souza voltar falar, pra ô, Tetinha. É que assim, o torcedor, eu sempre gosto de falar sobre isso, o torcedor, principalmente o torcedor de todos os clubes, acha que um jogador ele é importante só quando ele faz gol. Questionamento do Gabigol. O Dudu tá desde o começo do ano, desde novembro, sem fazer gol, mas ele não deixa de ser importante. O jogador ele não é só importante quando ele bota a bola dentro do gol. Não, ele cria jogadas, ele cria espaço. O torcedor ele tem que ver isso também. Quantos O gols aí? torcedor, então, eu acho que o grande questionamento Corta a hoje tela. do Flamengo Vai, é isso. Latino. Cortar? Não, vai. O grande questionamento é esse, hoje, as trocas que ele tem feito. A hora que tem que tirar um jogador de frente, o que é que ele tem feito? Ele tem que deixar do Gabigol e tem que tirar do Pedro, que é o artilheiro do time Então, mas só que tem uma coisa. todas as competições. Só que tem quem que fez isso só do Flamengo? Domenech Torrent, Rogério Ceni, Renato. Só o Júnior. Não é só que colocou Só os o dois pra Dorival- jogar. Só o Dorival Júnior, irmão. Só o Dorival Júnior fez isso. E eu aproveito dois caras. Como é que vamos lá, pensando como treinador, certo? Não sei, assim, às vezes eu comento pensando como treinador. Cara, eu tenho o Gabigol e tenho o Pedro. Eu vou deixar o na reserva? Não, cara. Eu deixo o Pitbull na reserva. Eu boto dois pra marcar. Um lateral fica mais. O lateral direito fica mais. Eu prefiro o Gabigol e o Pedro, um voltando mais, fazendo o falso 9 e o meia. Eu tenho muito mais chance de ser campeão. Ou não, Fernandinho? Você pegou a cortina da sua avó? Não. Você já usou a cortina em algum momento da sua vida que você estava em determinado momento, em determinada lá. situação? Sempre respeitei a cortina, cara. Você já abriu alguma cortina e deixou o sol vir e bater no seu rosto? Diariamente. Vai, Fernando. O Gabigol paga o preço porque ele é autêntico, cara. Esse é o problema. Ele é autêntico, ele paga o preço. E a galera cisma com isso. Mas o desempenho dele, como ele joga, como ele resolve as coisas pro Flamengo, pro Santos, onde ele passou, só não deu certo na Itália. Então o Gabigol é o tipo do cara que ele não tá nem aí o que pensem dele. Eu sei Ele não por tá que aí. que não deu certo na Itália. Nem Como o Portugal. Adriano deu um pouquinho certo na Itália. O Adriano Imperador é um monstro de centroavante. Esse cara não disputar 3 Copas do Mundo, meu Deus. Eu sou fã do Adriano Imperador. Eu vejo ele, a simplicidade dele, a humildade dele, aonde ele fica, o jogador que ele é, a contusão que ele teve. O Adriano, pra mim, é melhor que o Gabigol. Pra mim, o Adriano é melhor. O Adriano só perde pro Ronaldo e perde pro Romário. No Brasil, no futebol de hoje, o Adriano foi um centroavante excepcional. Mas ele teve a personalidade de brigar, de não queria ganhar dinheiro. O papai dele, infelizmente, morreu. Esse rapaz é um monstro de pessoa. Um monstro. Só que ele não é perna, ele não é mascarado. Ele não tem essa visão que tem o Gabigol. Não tem. É outro patamar. Você tem que respeitar. Como é que você respeita? Falando a verdade. O Gabigol deu uma entrevista agora aí. Tem entrevista, Cascão? Bola! Brasil! E o gol vai acontecer naturalmente. Vejo também do cabelo, dessas coisas. O pessoal dá uma viajada brava. Não tenho superstição nenhuma. Já ganhei de cabelo loiro, de cabelo rosa, de dread, de careca.
Ano passado de cabelo enrolado, loiro. Assim, não tenho superstição sobre minha forma física. Só recebo elogio em casa, que estou muito gostoso. Então, assim, o pessoal dá uma viajada, sinceramente, eu não vejo. Mas quando chega alguma coisa assim, eu acho que eles passam um pouco do ponto. E eu acho que tem um pouquinho também de inveja. Cara, não é inveja. O cara é sorteiro, bonito, joga no Flamengo, camisa 10. Ganha uma bala. Ganha uma bala, o cara tá gordo. Tá gordo é o Fagner, que tá bundudo. Eu, que era gordo. Gordo ele, velho. E ele tá gordo. Isso é inveja. Inveja do cara. E ele tá gostoso mesmo. Falou, tô gostoso. E tá mesmo, velho. O que esse cara jogou no Santos, jogou no Flamengo. Pô, desculpa, cara. Como é que esse cara do Rio de Janeiro, com uma sunguinha branca, ele passeando no Leblon? Fala a verdade. Fala a verdade. O Leblon é demais. Não é demais, Leblon? O Leblon é demais. O Leblon é demais, velho. Então, cara, aí vem o torcedor, o cara grava o vídeo. Ô, Gabigol, você tá gordo. Eu, durante 17 anos, eu fui... O que as pessoas foram gordofóbicas comigo, eu teria ganhado o processo de todos os comentaristas, de todos os repórteres, de todos os apresentadores. Gordo. Muitas vezes eu fazia gols e fiz muitos gols acima do peso. E os caras falaram que eu tava magro. Por causa do gol. O gol deixou Quando eu perdia, ou quando eu perdi um pênalti, ou quando eu perdi um título, lá, tá gordo. E eu não tava. Eu sempre fui um cara de cintura de ovo, de tetinha igual do Fernandinho, entendeu? Mas tá tudo certo. Vamos lá. Qual o jogador que fica 17 anos gordo, igual eu fiquei, fazendo os gols que eu fiz? Como é que o Gabigol pode estar gordo? O que foi, Souza? O que foi, Souza? Ele olhou pra mim e disse assim, esse cara é xarope. Quem? Não, mas é verdade, eu tenho até hoje tetinha. Nós temos tetinha, mas você tem... Mas qual o problema? Isso é sexy, velho. Músculo. Eu nunca tive abdômen. Eu nunca tive esses caras... Ô, meu irmão, eu nunca tive... Nunca usou. Eu nunca precisei usar o abdômen. Porque eu usava o cérebro. Eu usava a minha inteligência. Eu fazia gols de cabeça, de perna direita, de perna esquerda, de peito, de tirada. Meu irmão, eu sempre estava no contrapé do goleiro, no contrapé dos zagueiros. Eu observava os zagueiros. O zagueiro mais lento, eu ia nele. No lateral que descia muito, eu ia nas costas dele. O Gabigol faz tudo isso. Aí vocês falam que ele tá gordo. Ele tá gordo, Veloso? Você que nunca falhou. Aparentemente não. Era pra mim. Aparentemente não, né? Eu acho que ele ficou um período sem fazer... Não falhou ou ele tá gordo? Não, aparentemente ele não está gordo, Fernando. Não tá, Tô respondendo a pergunta. Sabe quantos quilos a televisão engorda a gente? 6. O problema é isso que você falou. É verdade. A televisão é chata. A televisão deixa a gente 6 Mas quilos a mais. O problema é isso que você falou. Como ele não estava fazendo gol, estava gordo. Isso. Ele está começando a fazer 6 gols ontem. Se ele começar a fazer gol, ele vai ficar magro. Isso, é um absurdo comentar por isso. Não é absurdo? Mas aparentemente é normal. Meu irmão, o cara que mais corre, talvez, do Flamengo seja ele. Do lado direito, do lado esquerdo.